Naquela escola pública, no meio de centenas de vozes, Ana Clara se sentia invisível. Tinha 14 anos, estudava no 8º ano e carregava algo que ninguém parecia notar: um talento enorme para escrever. Enquanto os outros disputavam curtidas, status e atenção, ela escrevia poesias no fundo do caderno, em silêncio. Esperei com paciência no Senhor. Ela ainda não sabia, mas aquela frase do Salmo 40 já descrevia sua vida. A professora anunciou um concurso de redação da escola. Ana Clara entregou o texto sem esperar nada, mas quando a professora começou a ler em voz alta, a sala silenciou. As palavras eram fortes, reais, cheias de sentimento. E naquele silêncio nasceram olhares que não eram de admiração, eram de inveja. Algumas colegas começaram a rir, outras espalharam comentários. Ela só ganhou porque puxou saco, nem é tudo isso. O talento que antes era invisível, agora incomodava. E o ciúme começou a se transformar em perseguição. As mensagens começaram a aparecer nos grupos, memes, piadas, mentiras. Ana Clara chorava escondida, sentindo-se jogada num poço profundo. Tirou-me de um poço de destruição, de um charco de lodo. Ela repetia o Salmo 40 baixinho, como quem se agarra à última esperança. Ana pensou em desistir, parar de escrever, parar de sonhar. Mas naquela noite, escreveu uma carta, não para a escola, não para os colegas, mas para Deus. Eu esperei, e Ele se inclinou para mim. O dia da premiação chegou. Ana quase não foi, mas algo dentro dela dizia: vá. Quando chamaram seu nome, o coração disparou. Algumas pessoas aplaudiram, outras ficaram em silêncio. A professora pediu a palavra. Falou sobre empatia, sobre inveja, sobre como machucamos pessoas talentosas por medo de não brilhar. Alguns abaixaram a cabeça. Outros pediram desculpa. Ana leu sua redação. Falava de dor, mas também de superação. Falava de esperar e ser levantada. Ele firmou meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico em minha boca. Naquele dia, Ana não venceu só um concurso. Ela venceu a inveja, o medo e o silêncio. E muitos jovens perceberam: esperar em Deus nunca é perder tempo.